O relatório que os bolsonaristas esperavam como salvação virou a maior humilhação do ano. A Organização dos Estados Americanos acaba de confirmar exatamente o oposto do que a extrema-direita implorava para ouvir. E não estamos falando de opinião política, estamos falando de reconhecimento internacional oficial sobre a tentativa de golpe no Brasil. Dezembro de 2024 está se tornando o mês em que múltiplas narrativas da extrema-direita desmoronam simultaneamente. Enquanto a Globo orquestra ataques coordenados contra Alexandre de Moraes, enquanto bolsonaristas sonham com impeachment, enquanto a velha mídia ressuscita métodos lavajatistas, a realidade insiste em destroçar cada fantasia construída com tanto esforço. Vamos começar pelo golpe de misericórdia. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, vinculada à OEA, divulgou um relatório devastador sobre o Brasil. E sabe qual foi a conclusão? Houve tentativa deliberada de golpe de Estado. Não foi instabilidade política, não foi polarização natural, não foi excesso de democracia. Foi tentativa de golpe. Ponto final. Mas a pancada não para por aí. O mesmo relatório que reconhece a conspiração golpista faz questão de elogiar explicitamente o Supremo Tribunal Federal. Segundo a OEA, o STF teve papel fundamental nas investigações que desbarataram a trama. As instituições democráticas brasileiras são descritas como fortes e eficazes. É exatamente o contrário de tudo que bolsonaristas vêm gritando há meses. A ironia aqui é deliciosa demais para ignorar. Foram os próprios parlamentares de extrema-direita que convidaram o representante da OEA para vir ao Brasil. Montaram um dossiê completo alegando que o país vivia ditadura judicial. Garantiram que bastava um olhar externo imparcial para confirmar todas as perseguições imaginárias contra Bolsonaro. Pedro Vaca Villarreal, responsável pelo relatório, esteve no Brasil em fevereiro de 2025. Encontrou-se pessoalmente com Jair Bolsonaro. Ouviu todas as queixas, analisou todas as alegações, examinou todos os documentos apresentados pela defesa. Teve acesso total para investigar supostos abusos da justiça brasileira. E qual foi a conclusão depois de toda essa investigação minuciosa? Bolsonaro tentou dar golpe. Seus aliados tentaram deslegitimar eleições internacionalmente reconhecidas. Houve planejamento e tentativa de execução de ruptura institucional. E o STF agiu corretamente ao investigar e punir os responsáveis. Bolsonaristas apostaram todas as fichas nesta carta. Acreditaram sinceramente que bastaria trazer observadores internacionais para validar suas narrativas de perseguição. Imaginaram que a OEA confirmaria todas as teorias conspiratórias sobre ditadura do judiciário. A realidade entregou tapa na cara com luva de pelica diplomática. Agora observe a ginástica mental que começou nas redes bolsonaristas. Primeiro foi comemoração antecipada. Finalmente o mundo reconheceria as injustiças contra o capitão. Depois, silêncio constrangido quando o relatório saiu. Por fim, acusações delirantes de que até a OEA foi cooptada pelo comunismo internacional. É o padrão clássico. Quando uma instituição concorda com bolsonaristas, ela é baluarte da verdade e justiça. Quando a mesma instituição apresenta conclusões contrárias, vira instrumento do globalismo marxista. A realidade precisa se curvar à narrativa, nunca o contrário. Enquanto isso, no fronte doméstico, outro show de horrores se desenrola. A Rede Globo decidiu ressuscitar completamente os métodos da Lava Jato. E o alvo escolhido não poderia ser mais estratégico: Alexandre de Moraes, o ministro que mais incomoda a extrema-direita e seus patrocinadores. Malu Gaspar virou protagonista dessa operação. Colunista que sempre foi claramente alinhada com a agenda conservadora, agora lidera a campanha difamatória baseada em, basicamente nada concreto. A acusação central envolve suposto contrato de 129 milhões de reais entre o escritório da esposa de Moraes e o Banco Master. O problema é que esse contrato não existe. Literalmente não existe. Não há escritura pública, não há instrumento jurídico original, não há cópias autenticadas, não há assinaturas reconhecidas. O que existe são insinuações vagas atribuídas a fontes anônimas conectadas a Daniel Vorcaro, exatamente, o lobista investigado por corrupção. Deixa isso afundar por um momento.
A prova central contra Moraes vem de declarações não verificadas de um criminoso sob investigação. E a Globo está tratando isso como escândalo definitivo, dedicando espaço editorial massivo, mobilizando múltiplos colunistas, construindo narrativa de corrupção sem apresentar um único documento concreto. Merval Pereira entrou na dança com colunas sobre falta de comedimento do Supremo. Júlia do Alibe escreveu que ministros não são intocáveis, como se alguém tivesse sugerido que são. O coro foi ensaiado com precisão cirúrgica, todos batendo na mesma tecla, todos usando linguagem similar, todos ignorando a ausência total de evidências. A estratégia é idêntica à Lava Jato. Publique acusações bombásticas baseadas em vazamentos seletivos. Ignore pedidos de documentação concreta. Mantenha pressão através de matérias diárias insinuando culpa. Force o acusado a provar inocência ao invés de provar culpa. Destrua reputações antes de qualquer processo formal. Mas tem detalhe crucial que Malu Gaspar convenientemente omite. Quando aparece deputado com foro privilegiado em investigações do Banco Master, o caso precisa subir ao STF. Não é escolha pessoal de ministro corrupto, é exigência constitucional. Se ficasse na primeira instância com réu privilegiado envolvido, todo o processo seria anulado por incompetência. Ou seja, Dias Toffoli levar caso ao Supremo não foi abafar a investigação, foi garantir que a investigação não fosse juridicamente destruída. Mas isso não importa quando a narrativa já foi decidida. Globo quer sangue, quer cabeça de Moraes em bandeja, quer neutralizar o ministro que mais incomoda o establishment. E aqui está a conexão que poucos estão fazendo. Flávio Bolsonaro se reuniu recentemente com André Esteves, dono do BTG Pactual. Esteves quer Tarcísio de Freitas como candidato presidencial. Flávio está disposto a ceder espaço e não concorrer, mas o preço é remover Alexandre de Moraes do tabuleiro. A Globo embarcou nessa operação porque também prefere Tarcísio, conservador palatável, distante do bolsonarismo raiz, aceitável para mercado financeiro. Moraes representa obstáculo duplo, pune golpistas que a elite gostaria de ver anistiados e mantém pressão sobre corrupção sistêmica, que muita gente preferiria enterrada. O timing não é coincidência. Ataques coordenados durante recesso parlamentar, quando resistência é menor. Bombardeio de matérias criando clima de escândalo sem substância. Pressão para forçar renúncia ou criar ambiente para impeachment. É golpe branco vestido de jornalismo investigativo. Mas Alexandre de Moraes não está exatamente recuando aterrorizado. Pelo contrário, ele contra-atacou com decisão que deixou bolsonaristas em pânico absoluto. Determinou prisão imediata de todos os condenados por participação na trama golpista, sem esperar esgotamento de recursos. A justificativa foi cristalina. Silvinei Vasquez, ex-diretor da PRF e condenado por participação no golpe, foi pego tentando fugir pelo Paraguai. Se um conseguiu quase escapar, quantos outros estão planejando rotas de fuga? A resposta de Moraes foi preventiva e brutal. Prendam todos antes que sumam. Pelo menos 10 mandados foram cumpridos rapidamente. As condições impostas são draconianamente rígidas. Entrega de passaportes em 24 horas. Proibição total de uso de redes sociais. Vedação de comunicação com outros investigados. Suspensão de registros de porte de arma. Proibição de visitas exceto advogados. Defensores gritaram sobre precedente perigoso, sobre prisão antes de trânsito em julgado, sobre violação de princípios processuais. Mas a realidade é que estamos lidando com organização criminosa que tentou destruir a democracia. Membros dessa organização estão ativamente tentando fugir da justiça. Medidas excepcionais se justificam. Carlos Bolsonaro apagou perfis de redes sociais. Eduardo Bolsonaro está autoexilado nos Estados Unidos. Alan dos Santos fugiu antes de ser preso. Paulo Figueiro desapareceu. O padrão é óbvio. Quando o aperto aumenta, correm como ratos de navio afundando.